Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre valor absoluto de um número, né? Lembra que nós definimos na aula valor absoluto como a distância de um número A até zero, certo? E a gente viu que de modo geral, por meio de uma fórmula, né, de uma expressão, a gente define o módulo de um número, o valor absoluto de um número como ele mesmo, se ele for maior ou igual que zero, ou menos ele, se ele for menor do que zero, certo? Ok, e aí nós vimos algumas propriedades sobre valor absoluto, né? O valor absoluto de A vezes B é igual ao valor absoluto de A vezes o valor absoluto de B. Isso vale para divisão e vale também que o valor absoluto de A elevado a N é igual ao valor absoluto de A elevado a N, tá? Nós estávamos discutindo, nós paramos na discussão dessas propriedades, né? Então vamos supor que A é um número maior que zero. Bom, vale a seguinte propriedade: o valor absoluto de um x é igual a A se e somente se esse x for igual a A ou esse x for igual a menos A, né? De fato, olha, se a gente tem que o valor absoluto de x é igual a A, então o que isso significa? Significa que A vai ser igual ao próprio x, no caso em que x é maior ou igual que zero, né? Ou seja, se A é igual ao próprio x, então a gente tem o caso em que x é igual a A. Ou o A vai ser igual a menos x, no caso em que x for menor do que zero. Ou seja, menos x é igual a A, ou seja, x é igual a menos A, certo? Então, de fato, se módulo de x, o valor absoluto de x for A, então x é igual a mais ou menos A. Por outro lado, se o x for mais A, módulo de x é o próprio A. E também se o x for igual a menos A, módulo de x é igual ao próprio A. Então, por isso que é um se somente se, certo? E tem outras propriedades interessantes, ó. Tem essa propriedade 5 e essa propriedade 6 também. A propriedade 5 diz o seguinte: módulo de x é menor do que um número A se somente se esse x está preso entre menos A e A. Se somente se x está nesse intervalo, tá? Bom, a gente também consegue demonstrar essa propriedade utilizando a definição. O que é o módulo de x? É o próprio x, né? Se x for maior ou igual que zero, e é menos x se x for menor que zero, né? Ou seja, nesse primeiro caso, em que x é maior ou igual que zero, o módulo de x é o próprio x e, por hipótese, é menor do que a. Então, a gente tem desse primeiro caso que x é menor que a. Do segundo caso, no caso em que x é menor do que zero, a gente tem que módulo de x é menos x, né? Então, nesse caso, a gente tem que menos x é menor do que a. Multiplicando por menos um dos dois lados, lembra que a desigualdade inverte. Então, nesse caso, x é maior que menos a, né? Juntando essas duas condições, a gente tem que menos a é menor do que x, mas também x é menor do que a, tá? Então, sempre que a gente tiver isso, olha, módulo de x menor que o número a positivo, né, vai valer essa condição. É possível também demonstrar, tentem como desafio, como exercício, né, utilizando a definição, essa condição 6 aqui, essa propriedade 6. Se módulo de x agora é maior do que a, então o x é maior do que a ou x é menor que menos a, tá? Então, se essa condição é satisfeita, é porque o x é menor que menos a ou o x é maior do que a. Dá para mostrar isso por definição, ok? Vamos assumir agora essas propriedades para a gente tentar resolver alguns exercícios aqui. Bom, e eu vou deixar no final, ó, ao final desses 4 exercícios, né?
Isso daqui é um desafio para vocês tentarem fazer, tá? Tem uma dica aqui que ajuda um pouquinho. Mas vamos trabalhar aqui esses 4 itens. Bom, o primeiro item, ele pede para a gente descobrir para quais valores de x módulo de 3x mais 5 é igual a 1. Bom, a gente pode apelar para a nossa propriedade 4. O que a propriedade 4 diz? Fala assim, olha, o módulo de x é igual a se somente se x é igual a ou menos a. Bom, então usando isso daí, o que a gente tem? A gente tem, olha, o módulo de 3x mais 5 é igual a 1, se somente se 3x mais 5 é igual a 1 ou 3x mais 5 é igual a menos 1. Então a gente usa a propriedade 4. Quando a gente resolve aqui 3x mais 5 igual a 1, né, nós já vimos como resolver isso em sala de aula, então ele está explicadinho aqui, então vou passar rápido. Então, a gente consegue encontrar aqui que x, nesse caso, é menos 4 terços, tá? Quando a gente coloca a condição 3x mais 5 igual a menos 1 e resolve isso, então a gente tem que x é igual a menos 2, né? Então, se a gente coloca x igual a menos 2 nessa equação, ó, menos 2, 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 6 mais 5 dá menos 1, módulo de menos 1 dá 1. Então, é satisfeito. Quando a gente coloca menos 4 terços, então vai ficar 3 vezes menos 4 terços dá menos 4. Menos 4 mais 5 é 1, módulo de 1 é 1. Esses dois números são solução para essa equação. Então, a solução vai ser menos 4 terços e menos 2, tá? Utilizando a propriedade 4. Bom, por outro lado, olha, se a gente tem aqui o item B, ó, a gente quer descobrir para quais valores de x módulo de x menos 4 é menor do que 1. Aí a gente vai recorrer à propriedade 5, que diz o seguinte, olha, se módulo de x é menor do que a, é porque x está entre menos a e a. Né? Ou seja, se módulo de x menos 4 é menor do que 1, é porque x menos 4 está entre menos 1 e 1, certo? Então, aqui, lembra que a gente tem duas desigualdades, né? Uma desigualdade é essa, que é a que aparece por aqui, e ao resolver essa desigualdade, a gente chega que x tem que ser maior do que 3. E outra desigualdade é essa aqui, tá? Ao resolver essa outra desigualdade, x menos 4 é menor que 1, a gente chega que x tem que ser menor do que 5. Né? Agora, os x's que satisfazem essa equação têm que satisfazer essas duas desigualdades ao mesmo tempo. Então, a gente precisa olhar para a interseção dessas soluções. A primeira desigualdade me diz que o x que funciona é o x que é maior que 3. A segunda desigualdade me diz, olha, o x que funciona é o x que é menor do que 5. Então, a gente precisa pegar o intervalo, né, que satisfaz as duas ao mesmo tempo, ou seja, pegar x que está preso entre 3 e 5. Então, a solução dessa inequação vai ser x pertencentes aos reais, tal que x é maior do que 3 e menor do que 5. Certo? Bom, esse exemplo aqui, ó, utiliza já a nossa propriedade 6, né? Quando que o módulo de x mais 1 é maior ou igual que 3? Quando x mais 1 for maior ou igual que 3, ou quando x mais 1 for menor ou igual a menos 3. Né? Quando a gente resolve essa parte, a gente chega que x tem que ser maior ou igual que 2. Quando a gente resolve essa parte, a gente chega que x tem que ser menor ou igual que menos 4. Né? Isso é um ou, né? O que significa isso? Que se eu pego x maior ou igual que 2, satisfaz essa desigualdade. Pega, por exemplo, 5 aqui. 5 mais 1, 6. Módulo de 6 é 6, é maior ou igual que 3.
Mas também, se eu pego qualquer valor menor ou igual que menos 4, essa desigualdade é satisfeita. Pega menos 7, por exemplo. Menos 7 mais 1 dá menos 6. Módulo de menos 6 é 6, que é maior que 3. Então, o conjunto solução aqui, como isso é um ou, né? Aqui no item B era um e. Então, eu precisava olhar para a interseção, onde que valiam as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui é um ou, né? Tanto essa solução quanto essa solução satisfazem a minha equação. Então, a minha solução vai ser a união dessas duas, né? A solução vão ser os x pertencentes aos reais, tal que x é menor ou igual que 4, ou x é menor ou igual que 2, tá? Em notação de intervalo, a gente pode ver assim. Bom, por último, né, nesse bloco de exemplos, quando que a gente tem que módulo de x mais 3 é igual a módulo de 2x mais 1? Bom, então o módulo desse número é igual a esse, se somente se esse número é igual a mais ou menos esse aqui. Né? Por outro lado, quando eu olho para o módulo de 2x mais 1, o módulo de 2x mais 1 é igual a x mais 3, se somente se 2x mais 1 é igual a mais ou menos x mais 3. Só que aqui, ó, esse mais menos eu repeti da linha anterior. Então, fazendo todas as possíveis combinações de sinal aqui, a gente pode ter mais 2x mais 1 com mais x mais 3, mais 2x mais 1 com menos x mais 3, menos 2x mais 1 com mais x mais 3 e menos 2x mais 1 com menos x mais 3. Né? Fazendo esse jogo, no fundo o que a gente tem são só duas possibilidades. Mais 2x mais 1 igual a mais x mais 3 ou mais 2x mais 1 igual a menos x mais 3. As outras possibilidades, né, menos com mais e menos com mais cai nessa, e menos com menos cai nessa, porque aí você multiplica por menos um dos dois lados, certo? Então, no fundo, a gente só tem essas duas possibilidades para resolver essa igualdade. E quando 2x mais 1 é igual a x mais 3, a gente acha que x tem que ser 2. Quando 2x mais 1 é igual a menos x mais 3, a gente acha que x tem que ser menos 4 terços. E encontra as possíveis soluções para essa igualdade, certo? Então, aqui são exemplos, né, de como a gente pode resolver equação I na equação modular utilizando as propriedades que nós colocamos. Tá? Uma outra propriedade muito interessante e importante, né, que aparece inclusive na física, é a desigualdade triangular. Né? Então, basicamente, o que ela diz é o seguinte: a distância de A mais B é menor ou igual que a distância de A mais a distância de B. Tá? A gente pode associar isso, né, quando a gente estuda física, a gente tem aqui um vetor A, digamos, né, um vetor B, e esse aqui é o vetor resultante, né, que é o vetor A mais B. Então, basicamente, o que é... De novo, deixa eu colocar aqui o vetor A, o vetor B, e o vetor resultante aqui, que é o vetor A mais B. Então, basicamente, o que a desigualdade triangular está dizendo? Está dizendo, olha, a distância, né, o tamanho desse lado do A mais B é menor ou igual que a soma desse tamanho de A, com a soma do tamanho de B. Né? E faz sentido, quando a gente está caminhando, né, ao invés de andar horizontalmente e verticalmente, em geral a gente corta pela diagonal, que é o caminho que costuma ser mais curto. Né? Então, basicamente, a desigualdade triangular tem esse pano de fundo, digamos assim. Tá? Bom, aqui está a demonstração de como obter a desigualdade triangular. Tá? Fica como exercício para vocês darem uma olhada com calma nessa demonstração, aqui está bem explicadinho.
O que eu quero é mostrar esse exemplo, usando a desigualdade triangular. Vamos supor que módulo de x menos 3 é menor que 0,2 e que módulo de y menos 5 é menor que 0,3. A partir desses dados, será que eu poderia estabelecer uma estimativa para módulo de x mais y menos 8? Bom, e a resposta é sim, né? Como assim? A ideia vai ser tentar quebrar x mais y menos 8 em duas partes, em x menos 3 e y menos 5. Bom, como assim? Então, olha, vamos partir aqui de módulo de x mais y menos 8, que é o que a gente quer estimar. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que menos 8 pode ser escrito como menos 5, menos 3, né? E se a gente reorganiza essas coisas, outra maneira de escrever esse módulo, né, é colocando x menos 3 e y menos 5. Né? Bom, por meio da desigualdade triangular, olha, a gente tem a soma dessa parcela com a soma dessa parcela e a gente está olhando para o valor absoluto. Então, utilizando a desigualdade triangular, a gente sabe que isso é menor ou igual que o módulo desse pedaço, que está aqui, mais o módulo desse pedaço, que está aqui. Né? Só que, por hipótese, módulo de x menos 3 é menor que 0,2. Então, isso tem que ser menor que 0,2, esse pedacinho. E módulo de y menos 5 é menor que 0,3. Né? Então, uma estimativa para x mais y menos 8 é 0,5, porque a gente conseguiu mostrar que módulo de x mais y menos 8 é menor do que 0,5, certo? Então, por exemplo, a gente consegue fazer estimativas utilizando essa propriedade de desigualdade triangular.